Eu sou a professora Rafaela Lima e o nosso tema é anexos embrionários. Quando a gente está na área da biologia, que é a embriologia, que a gente estuda o desenvolvimento do embrião, a gente aprende que esse embrião ele vai tendo várias diferenciações, que ele tem ali vários folhetos embrionários, na verdade 3, que vão se especializando e formando ali os órgãos. Ele vai formar os órgãos do corpinho ali, a estrutura desse embrião. Porém, esses folhetos embrionários, e caso você não lembre quais são eles, estamos falando de endoderme, mesoderme, ectoderme, quando a gente fala de folhetos embrionários, eles vão formar a estrutura daquele ser, mas eles também formam algumas outras porções que são essenciais para aquele embrião se nutrir e se manter, mas que não fazem parte de fato do corpo desse embrião. Então, daí o nome anexos embrionários. É um anexo, um apêndicezinho ali. Então, ó, estruturas que derivam desses folhetos embrionários, desse embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Do que e de quais estruturas nós estamos falando? Temos uma lista delas. Mas eu quero deixar claro para você, e aqui eu mostro, que a gente vai perceber algumas semelhanças e diferenças quando eu falo de animais ovíparos, ou seja, aqueles que se desenvolvem dentro de um ovo, e dos placentários, aqueles que vão aos mamíferos placentários, né? Aqueles que vão então ter o desenvolvimento desse baby no interior do corpo dessa mãe. Diferente, né? A relação entre estar dentro da barriga e depender dessa mãe e estar no ovo e estar ali dependendo de tudo que está dentro desse ovo. Então eu vou te mostrando aqui algumas semelhanças, mas algumas diferenças também. E também, falando então desses anexos embrionários, é interessante você pensar que alguns vão estar ativos e outros não vão estar ativos em outros grupos. Daí que eu falei de semelhanças e diferenças. Vamos a elas? Dá uma olhadinha aqui na minha lista. Ó. Primeiro que eu quero falar para você é do âminio. Qual é a missão desse âminio? A missão dele, ele é assim, uma porção aqui mais externa, com a missão de estar protegendo de impactos e da dessecação. Por quê? A gente tem uma relação muito intensa com a água. A gente precisa de um teor de água significativo para a sobrevivência. Quando a gente fala aqui, aí você olha para peixes e anfíbios, peixe, ambiente aquático, anfíbios, eles colocam seus ovos na água, né? E ali aquelas larvinhas vão nascer. Repara, na tabelinha, na coluna sobre âmnion, vazia. Pessoal, eles não têm âmnion. Eles não tinham falta de água, eles já estavam no ambiente aquáticos. Agora, a galera que começou a precisar sobreviver em ambiente terrestre, ela precisa de algum subterfúgio. Que subterfúgio que a gente encontra? O âmnion. Então aqui, ó, no ovo, repare aqui o ovo, ó, eu vou ter essa estrutura, que é o âmnion, mantendo a hidratação desse embrião, mantendo aí, protegendo contra impactos aquáticos. Tá aqui o barrigão dessa mãe, você tá vendo aqui, ó, essa estrutura externa que é o âmnion, aqui dentro, né, a gente chama de cavidade amniótica, e tem um líquido, aquele líquido, o líquido amniótico, está protegendo, protege de impactos. Então, super importante, né? E a gente tem também o saco vitelínico. Quando a gente fala de vitelo, a gente está falando de reserva de nutrientes. Você vai reparar, nutrição para esse embrião, que aqui no ovo, ó, eu tenho um bom saco vitelínico aqui, ó, em amarelo. Esse saco vitelínico a gente chama de gema, né? Ou seja, é ali que está a reserva de nutrientes e ao longo do tempo que esse ovinho ele vai passando ali os dias, que ele está sendo chocado, que ele está desenvolvendo, o babyzinho ali, ele vai consumindo o nutriente desse saco vitelínico. O saco vitelínico ele vai diminuindo, porque ele está consumindo a reserva. Aí você vai dar uma olhada aqui, aí nos bebês humanos, tem saco vitelínico? Olha aqui. É atrofiado, a gente não tem uma reserva ali. Por quê? A gente tem uma estruturinha, até similar, na porção onde iria formar o saco vitelínico nas aves. Então, no nosso caso, é atrofiado. E essa região do saco vitelínico atrofiado com o alantóide atrofiado vai formar, na verdade, o cordão umbilical. Porque a gente, nós mamíferos, pegamos essa reserva de nutrientes direto da nossa mãe. Então, cordão umbilical ligado a essa placenta, recebendo nutrição full time. Esse aqui não, esse aqui ele tem que estar com a reserva aí. Se não tiver reserva suficiente, complicou, né? Então esse saco vitelínico ele vai diminuindo, essa reserva vai diminuindo. E a gente vai para mais uma porção, que é o alantóide.
O alantoide ele tem funções assim diversas. A gente percebe uma função em relação à questão de troca gasosa, tá? Mas estando aqui no ovo, rola troca com o ambiente? Rola. E em répteis e aves, a gente percebe que há uma fusão do alantoide com o córion, chamando assim de alantocórion, para promover essas trocas gasosas, tá? Então, rola sim essa fusão, esse alantocórion. Em alguns livros você já vai encontrar como alantocórion, essa fusão entre eles. E o alantoide também, nas aves, ele é um espacinho onde vai ser armazenadas as excretas. Esse bichinho tá aqui, ele tá excretando, tá fazendo ali o xixizinho dele, né? Não tem para onde sair, tá fechado. Ele vai armazenando ali. E é curioso, porque ao longo do desenvolvimento desse filhotinho de ave ou de réptil, o saco vitelínico vai reduzindo, porque ele está consumindo, e o alantoide aumenta um pouco por conta justamente também dessa questão da excreta ali, tá? E o alantoide aqui nos mamíferos placentários, atrofiado. Né? Como eu falei para vocês, junto com o alantoide, junto com o saco vitelínico, essa porção vai dar origem aí ao cordão umbilical. A gente então desce aqui para o córion, como eu falei para você, ele pode estar fusionado, tá, ao alantoide, com essa função de troca gasosa também, e ele vai dar uma proteção também para esse embrião. Então a gente vê aqui ó, a estrutura do córion, você vê que ele é uma estrutura bem externa, né, promovendo aqui essa proteção também para esse embrião. E já falando aqui dos mamíferos placentários lá na barriga da mãe, aí esse córion, ele vai ter essa mesma função, você vê que o córion está aqui nessa porção mais externa, e ele vai promover um desenvolvimento, ele vai possibilitar aqui, ele vai dar origem à placenta. A gente tem aqui as vilosidades coriônicas, vai tendo uma fusão aqui, ali no endométrio, para a formação da placenta. A placenta é aquele órgão ricamente vascularizado, onde então, a partir dessa placenta, os nutrientes que vieram da mãe passa pelo cordão umbilical e chega a esse baby. Por isso que eu deixei claro que, ó, origina a placenta no caso dos mamíferos, né? Falando aí dos ovíparos, não é assim que vai funcionar. E dando agora ênfase só nos queridíssimos humanos e animais mamíferos placentários, a importância dessa placenta, como eu destaquei para você. Então, ó, tanto a questão de troca de substâncias, de nutrientes, da secreção entre a mãe e o filhote e o baby ali, a circulação, né? Por isso que uma mãe ela tem que tomar muito cuidado em relação à alimentação, remédios que ingere, por conta dessa circulação entre mãe e feto. Mas uma coisa muito importante é que a placenta ela é um órgão endócrino, ela produz hormônios, hormônios essenciais para a manutenção dessa gestação, como a progesterona, que mantém o endométrio dessa mãe e assim esse bebê pode se desenvolver ali. Entendeu? Aí você olha essa tabela, e essa tabela eu dou uma geralzona para você se situar sobre quem tem o quê, né? E aí você olha e fala assim, então o peixe e os anfíbios, eles têm um saco vitelínico menor. Eles botam ovo? Botam ovo na água e é um ovo sem casca rígida. Casca rígida foi um ganho de quem vive no ambiente terrestre. Então eles botam um ovinho gelatinoso ali e tem um vitelo. São sempre muito pequenininhos, né, para ter ali o nutriente para ele. Aí quando a gente vê os répteis, ele tem o saco vitelínico e tem uma novidade. Ele tem o amnion, ele tem o córion, ele tem o alantoide. Placenta você vê que não, né? Aves, mesmo esquema, mesma estrutura, o nível de parentesco entre aves e répteis é imenso. E quando a gente chega nos mamíferos, a gente vai ter o saco vitelínico, o amnion, o córion de uma forma muito mais atrofiada, né? E do alantoide também. E o que tem bem desenvolvido, uma grande novidade, uma grande vantagem? Placenta. Desenvolver um filhote dentro de si garante uma proteção para ele muito maior e garante a sobrevivência dele, bem como um melhor desenvolvimento, do que a galera aqui, tartaruga marinha, um réptil, uma ave, que coloca o ovo lá e foi, cada um por si. O que tiver aí, que se nutrir, usa o que tem. Algumas aves vão ter um cuidado ali com os seus ovos, alguns crocodilos também, mas tudo depende do que já está ali dentro. Então, a taxa de perda de filhotes é muito maior por conta disso. Aqui não, a gente tem uma taxa de sobrevivência muito maior.
E aí, para fechar nossa aula, vale destacar que quando a gente fala aqui de placentários e de mamíferos, por que eu falo mamíferos placentários? Porque sim, existem um pequeno grupo de mamíferos que não tem placenta. A gente está falando aí do grupo dos ornitorrincos, mamíferos que colocam ovos. Tem pelos, produzem substância láctea como mamíferos, mas eles colocam ovos. Eles não têm o desenvolvimento dessa placenta. E falando aí dos cangurus, o grupo dos marsupiais, canguru, gambá, eles têm uma placenta rudimentar, que ela não dá conta de nutrir de fato longamente esse filhote. Então ele, no início do desenvolvimento, ele já sai e termina o desenvolvimento naquela bolsa, né? A famosa bolsa do canguru, vai ali se alimentando, mamando ali e se desenvolvendo. E não sei se você sabe, mas quando a gente falou aqui de peixes, a gente deixou claro que os peixes têm uma estrutura mais simplificada, mas falando de peixes cartilaginosos, em especial tubarões, tem tubarões que têm um tipo de placenta. Olha que impressionante! Então, apresentei para você ou relembrei para você os anexos embrionários. Você pôde ver as diferenças entre as aves, os répteis, ou seja, os ovíparos e os mamíferos placentários. E assim a gente fecha a nossa aula. Não deixa de tirar uma foto, um print para você estudar com calma, rever a matéria. Até a próxima. Tchauzinho!